Olá, gente, que é o professor Rui. Estamos de volta para mais uma aula de Cálculo 2, tá? Então, nós vamos dar continuidade ao que a gente vinha estudando, que era a parte de sequência e série. E na aula passada, a gente abordou sequências no geral, né, de modo bem geral. Só lembrando que esse estudo é norteador, vocês têm que se debruçar sobre as referências e tentar entender um pouco mais, tá? Que é apenas para a gente ter pelo menos uma noção básica, né? Hoje nós vamos continuar, não mais com sequências, vamos falar de séries, vocês vão ver que série é uma série é uma sequência também. E a gente vai dar continuidade com o estudo de séries, tá? Então, imagine que a gente tem uma sequência de números reais e vamos criar uma sequência baseada nessa sequência que a gente já tem. Vamos pensar. Vamos definir o S1, estou escolhendo a letra S maiúscula, S1, como sendo o próprio A1, tá? Depois vamos escolher o S2 como sendo A1 mais A2. Vamos continuar. O S3, A1 mais A2 mais A3, tá? Então a gente continua assim. Então vamos continuar pensando desse jeito. O nosso SN seria A1 mais A2 mais A3 mais A4 até o AN. Essa S é uma nova sequência, tá, gente? Se o A era uma sequência, esse que eu criei é uma sequência também. Então, nós vamos chamar essa sequência SN, que a gente pode denotar por esse somatório. O que é que esse somatório quer dizer? Que eu estou somando os AKs. O que é o SN? É somar os As do 1 até o N, ou seja, somar o A1, o A2 até o AN. Os As índice K e o K vai variar de 1 até N. Nós vamos chamar essa sequência da soma das parciais, porque o que eu estou fazendo? Para o S3, eu somo até a terceira posição. Para o S4, até a quarta posição. E eu vou seguir essa ideia tanto quanto eu queira, tá? Então, se eu tentar olhar para o limite dessa sequência SN, o que é isso? É tentar olhar para essa representação aqui em somatório. Em vez de estipular só até o N, eu estou mandando para o infinito. Olha que interessante. Então, nós vamos chamar de série de números reais essa nova sequência, que é a sequência das parciais, tá? Então, quando eu escrevo assim, o que é que eu estou pensando? Eu estou pensando nessa soma infinita, né? De A1 até AN, tá? Então, se esse limite dessas reduzidas existe e é um número S, a gente diz que a série, que é somatório de n igual a 1 até infinito, converge e sua soma é S, tá? A gente costuma comumente escrever que S é o resultado da soma da série, ou simplesmente que é o limite de Sn, ou que é o limite quando n vai para o infinito daquela somatória parcial, tá? Então, a série ela vem com essa ideia de trabalhar com uma soma infinita, mas não deixa de ser uma sequência, tá? A dificuldade é que aqui a gente às vezes não consegue somar, ou então esse limite de Sn não existe. Às vezes explode para mais ou menos infinito, às vezes a gente não consegue calcular, às vezes oscila, tá? Então a gente não consegue somar. Nesses casos, a gente diz que a série diverge, tá? Que ela é divergente. Então a gente comumente chama de série divergente, tá? Eu vou fazer alguns exemplos para a gente ter uma noção básica, tá? O primeiro exemplo é essa série. Essa série ela é convergente. Professor, por que o senhor está dizendo que ela é convergente? Vamos olhar para o que seria essa soma dela. Olha, vamos olhar para o n. Então, eu estou somando 1 mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 2 elevado a n, mais até 1 sobre 2 elevado a n menos 1 e assim sucessivamente. Então, imagina que eu vou somar só até a posição n. Só até a posição n, isso é, gente, a soma de uma PG, tá? E isso, como é que eu faço isso? É a 1 que multiplica 1 menos q, que é a razão elevada a n, dividido por 1 menos q. Então, foi o que foi feito aqui. O A1 é 1 multiplicado por 1 menos Q elevado a N dividido por 1 menos Q. Tá? Então, eu consigo fazer algum algebrismo aí e reescrever assim, ó.
2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 menos 1 sobre 2 elevado a n. Então, se eu quiser mandar o n para o infinito, basta eu mandar aí nessa expressão circulada. Tá mandando o n para o infinito aí, eu consigo calcular que essa soma dá exatamente 2, porque no limite esse 1 sobre 2 elevado a n dá 0. Então, fica só 2 multiplicando 1, tá? Então, olha como é legal. Essa série a gente consegue somar. E não só ela. De modo geral, toda vez que eu tiver uma série que os termos são APG, a gente chama de série geométrica. Por quê? Porque nós temos a soma de uma progressão geométrica, tá? Então, somas de progressões geométricas a gente sabe calcular. Só que a soma infinita, não sei se vocês lembram lá do ensino médio, essa soma infinita a gente só consegue fazer quando o módulo da razão é menor do que 1. Tá? Quando não, a gente sabe que explode, tá? Pela própria fórmula, se você tentar substituir a forma da soma e mandar o n para o infinito, se esse r não for menor do que 1, a série vai divergir, tá? Já se o r em módulo for menor do que 1, a série, além de convergir, a gente sabe calcular a sua soma, tá? A soma é essa. Então, olha que interessante. Pelo menos um grupo de série em particular, a gente sabe calcular até a soma. Essa série diverge, tá? Essa série, que é o somatório de menos 1 elevado a n, diverge. Vamos olhar, tentar olhar por quê. Olha, quem seria o S1? Menos 1. Quem seria o S2? Menos 1 mais 1. Quem seria o S3? Menos 1 mais 1 menos 1. Se eu seguir nessa brincadeira, eu vou ganhar uma coisa. Que se o n for ímpar, a soma vai dar menos 1. Se o n for par, a soma vai dar 0. Então, gente, é uma sequência, o Sn é uma sequência que fica alternando. É impossível eu tentar estipular um limite, tá, para ela. Esse limite não existe. Como o limite não existe, a série diverge, tá? Já a gente vai ver um outro critério que a gente já poderia dizer, olha, não diverge por causa disso. Mas isso são águas para a próxima ponte. Essa série, que a gente vai chamar de série telescópica, e vocês vão já entender por quê, ela converge. Eu estou pedindo um exemplo para você calcular essa soma. Como é que nós vamos calcular? Olha só, nós vamos usar esse fato, que 1 sobre n, que multiplica n mais 1, é 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1. Quem seria o Sn? Seria você substituir, né? Então, eu vou, em vez de substituir aqui, desse lado esquerdo, eu vou substituir aqui, porque já que é a mesma coisa. Então, se eu substituir o 1, fica esses dois termos. Se eu substituir o 2, fica esses dois termos. E assim eu vou substituindo até o n, que está aqui, ó, até a posição n, que é o n menos 1. Só que se você olhar com carinho, o que é que está acontecendo aqui? Ó? Esse cancela com esse cancela com esse cara aqui vai cancelar com o próximo, que eu não escrevi. Esse cara aqui cancela com o anterior a ele, esse cara aqui vai cancelar com esse. Tá? Só vai restar sempre o primeiro e o último. Ah, professor, e se eu fizer o SK? Só vai sobrar o primeiro e o último, que é o 1 menos 1 sobre K mais 1. Olha que interessante, só precisa olhar para o primeiro e pelo último. Essa é a ideia do telescópio, né? Você olha de uma ponta e vê a outra e esquece tudo que está ali no meio do telescópio, né? Você esquece tudo que está ali dentro. Você só precisa olhar para os extremos, né? Para as duas lentes. Então, isso é muito interessante. Então, se eu quiser saber o Sn, basta que eu olhe para 1 menos 1 sobre n mais 1. E aqui eu consigo passar o limite. Passar o limite quando o n vai para infinito, fica só 1. Então, olha que interessante. Essa somatória aqui, eu sei calcular, dá 1. Muito interessante. Já essa série harmônica, gente, ela diverge. Essa série somatório 1 sobre n, a gente vai chamar ela de harmônica, tá? É a série harmônica, é uma série que vai aparecer muito nos exemplos. Ela diverge, essa soma diverge. A gente vai mostrar já por uma outra maneira de porque ela diverge. Eu vou fazer um rabisco aqui para tentar convencer vocês, tá? Vamos olhar para a série harmônica. 1 mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 3,
mais 1 sobre 4. Vou escrever até 1 sobre 8. E assim a gente continuaria. Observe, gente, que isso aqui é maior ou igual do que isso. Eu vou escrever assim, ó, 1 mais 1 sobre, 1 mais 1 sobre 2, mais, no lugar de 1 sobre 3, eu vou trocar por um menor. Vou trocar por 1 sobre 4. 1 sobre 4 é menor ou igual do que, é menor do que 1 sobre 3, tá? Então, observe, eu botei o maior igual, então ok. No lugar de 1 sobre 4, eu vou permanecer com 1 sobre 4. No lugar de 1 sobre 5, eu vou trocar por 1 sobre 8. É menor, tá? Tudo bem. Tá no sentido que eu queria. E assim eu sigo com a desigualdade. Então, se você olhar com carinho, à esquerda, o que é que eu tenho? Eu tenho uma série harmônica. 1 sobre n. Do outro lado, o que é que eu tenho? 1 mais meio mais 1 quarto mais 1 quarto. 1 meio. 1 oitavo mais 1 oitavo mais 1 oitavo mais 1 oitavo. São 4 oitavos. 1 meio também. Se eu seguisse, gente, indefinidamente, juntando em potências de 2, eu ia ficar com 1 meio, n vezes, tá? Ou seja, essa série harmônica, ela é maior do que 1 mais 2 sobre n. Opa, n sobre 2, perdão. São n parcelas, 1 sobre 2. É maior do que isso. Se eu mandar o n para o infinito, isso aqui vai para infinito. Ou seja, essa série harmônica, perdão, ela é maior do que o infinito. Ou seja, ela explode. Isso é um dos motivos da série harmônica divergir. Já já, em outro momento da aula, nós vamos ver de outra forma por que a série harmônica diverge. Tá? Usando um critério. Tá? Então, a partir de agora, nós vamos começar a ver alguns critérios que a gente pode usar para tentar avaliar se uma série converge ou não. Mas, antes disso, nós vamos olhar algumas operações que a gente consegue fazer com séries. Primeira delas, se eu tenho uma série e ela é convergente, então, se eu olhar para a série com um C multiplicando o termo geral, tá? Essa série também vai convergir. E a soma, é como se eu tirasse o C de dentro. Ou seja, eu posso botar uma constante multiplicativa dentro e tirar ela para fora. E vice-versa. Se ela está fora, eu posso botar ela para dentro. Tá? Se a série convergir, esse com o C multiplicando também vai convergir. Se eu tenho duas séries que convergem, a série que é a soma dos termos gerais também converge e eu posso quebrar a série em duas somas. Tá? Isso acontece. Não temos resultado para produto, tá? Então, guarda e na cabeça que a gente só tem produto por constante e soma. Vale também para subtração, tá, gente? Se você usar o resultado de cima com C igual a menos 1 e acrescer com o de baixo, você vê que com a subtração é a mesma coisa do que com a soma, tá? Então, uma coisa que pode dar BO, se a série divergir, C vezes a série também diverge. Cuidado. E outra, se você quiser somar duas, só que uma divergir, a soma agora também vai divergir. Observe que uma pode atrapalhar a outra. Tá? As duas juntas convergentes, a soma converge. Mas se uma divergir, aí não, aí pode atrapalhar a outra que converge. Tá? Então, tem algumas sutilezas, mas isso a gente consegue intuitivamente pensar. Tá? Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos enunciar critérios que fazem a gente decidir se uma série converge ou não. Tá? Então, observe, nem sempre a gente vai tentar calcular essa soma. Observe que até agora, todos os exemplos eu tentei calcular exatamente a soma e mostrar se essa soma convergia ou não. Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos usar critérios que a gente olha para o termo geral, a gente faz alguma coisa com o termo geral, faz alguma divisão, alguma raiz, ou faz alguma razão, e olha se o termo geral, só pela cara do termo geral, se a série vai convergir ou não, sem precisar tentar calcular essa soma. Tá? Então, primeiro teste é um teste de comparação. Não, é um teste de é uma condição necessária, perdão. Ela não diz para a gente se a série converge, mas ela diz automaticamente se ela diverge. Tá? Vamos pensar um pouco.
olha, o que é que o teorema diz? Se você tem uma série que o termo geral vai para que converge, perdão, se uma série converge, esse termo geral ele obrigatoriamente tem que ir para zero. Se uma série é convergente, o seu termo geral obrigatoriamente tem que ir para zero. A mesma coisa de eu dizer, olha, se o limite do termo geral não for zero, essa série não pode convergir. Ela tem que divergir. Então, esse critério é bom para a gente descartar algumas coisas. Eu olhei para o termo geral, não deu zero o limite, então a série diverge. Então, aquela série que eu mostrei lá atrás, ó, menos 1 sobre n, se você olhar para o limite de menos 1 elevado a n, esse limite aqui ele não dá zero. Tá? Não dá zero. Como não dá zero, essa série não pode convergir. Ela tem que divergir obrigatoriamente. Tá? Então, observe que é um critério só exclusivo. Tá? Não deu zero, então ela diverge. Deu zero, ela converge? Não sei. Pode dar zero e ela convergir, pode dar zero e ela divergir. Vamos ver alguns exemplos. Tá? Então, eu demonstro esse fato, tá? Só porque ele é muito importante. Então, vamos imaginar que S é a minha soma. Tá? Se a sequência converge, eu vou pegar Sn como só a reduzida. Tá? Se a sequência... Quem é Sn? É isso. Eu poderia olhar para o Sn-1 como Sn mais AN, tá? Porque até o AN-1 é o Sn, esse pedacinho aqui é o Sn-1. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso comparar esses dois termos, já que eles são iguais. Esses dois que estão dentro do quadrado. E eu posso passar o Sn-1 subtraindo para o outro lado. Então, o AN, gente, é Sn menos Sn-1. Agora, o que é que eu posso fazer? Eu posso passar o limite dos dois lados. Passando o limite dos dois lados, o que é que eu ganho? De um lado, o limite fica o limite de AN. E do outro fica o limite de Sn menos Sn-1. Como o Sn eu sei que converge, eu estou admitindo que a minha série converge, fico com Sn menos Sn-1, os dois são S, já que a série converge, e S menos S é zero. Logo, o limite de AN tem que ser zero. Então, se a série convergir, o limite do termo geral tem que ser zero. Tá? Então, é uma condição necessária, não é suficiente. É necessário que o limite do termo geral seja zero. Mas não é suficiente, nós vamos ver no exemplo. Essa série aqui, por exemplo, ela diverge. Por quê? Porque se a gente fizer o limite desse cara aqui, que é o termo geral, esse limite dá 1/2. E 1/2 não é zero. Então, ela tem que divergir. Tá? Mas se a gente olhar, por exemplo, para essa série, 1 sobre n, tá? O limite do termo geral é zero. Mas a gente sabe, eu fiz agora há pouco, ela não converge, ela diverge. Então, olha que chato. O limite do termo geral deu zero, mas ela não converge. Tá? Só para reprisar. É uma condição necessária. Se for convergente, o limite tem que ser zero. Mas não é suficiente. O limite pode ser zero e a série não convergir. Tá? Um outro teste é o teste da comparação. Gente, observe que esse teste da comparação é muito semelhante ao que a gente tinha lá nas integrais impróprias. Eu conseguia comparar duas integrais impróprias. Olha, você tem duas sequências que a n é menor ou igual que bn e maior ou igual que zero. Então, olha, se bn converge, a menor tem que convergir também. Faz todo sentido. Se a n diverge, então a maior do que a n também tem que divergir. É uma questão bem de lógica, tá? Eu demonstro esse fato. Então, imagina só. Você tem um somatório de BNs, que é convergente. Se ela é convergente, portanto, é limitada. Então, se você pensar, olha, os ANs eles são sempre menor que o BN. Só que os BNs são limitados.
Então, os ANs, por ser menores que BN, também tem que ser limitado. Eu peguei todos os termos maiores ou iguais a zero. Logo, a minha AN, o somatório dos ANs, tem que ser maior ou igual que zero e tem que ser menor ou igual que o BN. De fato, ela é limitada. O BN é limitado, por um lado é limitado por o BN, por outro é limitado por o zero. Só que, por um jeito que eu escolhi, os ANs todos positivos, à medida que eu vou acrescentando mais algum, essa série, esse somatório dos ANs, ela é monótona. Tá? Por quê? Porque ela é não decrescente. Eu vou sempre somando alguma coisa. Pode ser zero, mas pode ser maior ou igual que zero. Então, ela é não decrescente. Uma sequência que é monótona e limitada, ela converge. Tá? Eu enunciei como um teorema na aula passada. Então, esse somatório de AN é uma sequência monótona e limitada, portanto, converge. Não quer dizer que eu saiba calcular a sua soma, mas eu sei que ela converge. Tá? Então, é um resultado bem interessante o teste da comparação. A gente consegue fazer com as séries que a gente já conhece. Tá? A gente pode comparar com a sobre N, a gente pode comparar com a geométrica, a gente pode comparar com algumas que a gente vai aprendendo no decorrer do tempo. Tá? Então, por exemplo, essa série, ela converge. Ela converge por quê? Porque se você pensar, olha, de fato, o n maior ou igual que 1, o que é que isso quer dizer? Que 1 sobre n, gente, é sempre menor ou igual que 1. Sempre. Então, essa expressão, ela é sempre menor ou igual que essa. Sempre. Ou seja, essa série em questão, o somatório dela tem que ser menor do que esse somatório aqui. Só que esse aqui que eu vou setar, ó, estou setando, a gente já calculou. É 2. Ou seja, a minha série ela tem que ser menor ou igual que 2, a soma. Logo, é convergente. Tá? Eu não sei quanto é ao certo, mas eu sei que ela é menor ou igual que 2. Ela é limitada, é crescente, é convergente. Tá? Monótono limitada, converge. Tá? Olha que interessante. Vamos enunciar agora um outro teste que não tem que comparar. Tá? A gente não vai ter mais que comparar. Mas que ele é muito, muito importante e usa integral para fazer o teste, tá? Então, seja f uma função contínua, positiva e decrescente para todo x. Olha, tem que satisfazer tudo isso. Contínua, positiva e decrescente. Então, se você imaginar que o somatório desses fn ele só converge se essa integral de 1 ao infinito do f de x convergir também. Se um converge, o outro converge. Se um diverge, o outro diverge. Esse critério é legal. Tá? Então, na prática, o que é que a gente faz? A gente troca o n por x no termo geral e troca o somatório por uma integral. Tá? Vamos fazer um exemplo que é muito importante e a gente já fica com um monte de série no bolso. A gente já vai saber a convergência das séries. Observe que se eu quiser olhar para essa série, gente, basta que eu olhe para a integral de 1 até infinito de x, 1 sobre x elevado a p. E essa integral aqui eu fiz, tá? Ou deixei como exercício, mas eu acho que eu fiz. Então, a gente só precisa saber quando é que essa integral aqui converge. Quando é que ela converge, tá? E a gente vai mostrar que ela converge se o p for maior que 1 e ela diverge se o p for menor ou igual que 1, tá? Se o p for menor ou igual que 1. Então, observe que a série harmônica, por esse critério, ela diverge, tá? Porque o n igual a 1 está do lado que diverge. Então, como é que a gente faz? Nós vamos substituir esse 1 sobre n elevado a p por essa integral. Tá, perdão. Primeiro eu peguei o caso que o p é menor ou igual que zero. Esse caso não tem graça só porque o limite do termo geral já não dá zero. Então, a série tem que divergir. Então, nós não vamos nem olhar para os casos do p negativo, tá? Nem vamos olhar só para o caso entre zero, do zero para frente, tá? Acima do zero, perdão. Do zero para frente. Então, seja agora o p maior que zero. Nós vamos olhar agora para essa função. Vamos olhar para essa função, tá? E vamos considerar
sempre o x maior ou igual que 1, que é o critério, né? O critério ele pede para a gente para integrar do 1 para o mais infinito. Então, como nós vamos olhar para o x maior ou igual que 1, quem seria uma primitiva para essa série aqui? Tá? Então, aqui está a primitiva e a gente... Tá, aqui, foi o que eu fiz aqui. Eu fiz a derivada primeiro, só para ver se a função vai ser decrescente, tá? Fiz a derivada, o resultado da derivada deu isso, só ajeitei aqui, e a derivada deu menor que zero. Quando a derivada é menor que zero, a função é decrescente. Então, a gente pode usar o teste da integral. Então, nós vamos fazer o quê? Comparar, olhar para essa integral. Só, gente, que essa integral nós já fizemos. Essa integral, ela converge se o P for maior que 1, e ela diverge se o P estiver entre 0 e 1. Maior que 0, menor ou igual que 1. Assim, o teste da integral me dá um critério para as P-séries. Qual é o critério? Olha, é uma P-série? Se o P for maior que 1, maior estrito que 1, converge. Se tiver entre 0 e 1, entre maior que 0 e menor ou igual que 1, a série diverge, tá? Vamos conhecer agora, perdão, o que são séries alternadas. Observe que até agora os termos da série sempre eram positivos, mas isso podia não acontecer. Podia acontecer de todos serem negativos. Se forem negativos, eu podia tirar o menos 1 para fora da série. Tá? Então, estudar as negativas e as positivas é a mesma coisa. Só que poderia acontecer uma coisa estranha. O quê? Os termos alternarem. E eu fiz um exemplo que os termos alternavam, aquela somatória de menos 1 elevado a n. Toda série que alterna, gente, a gente pode escrever ela assim, ó. Ou assim, menos 1 elevado a n vezes um termo positivo. Ou assim, ó. Menos 1 elevado a n menos mais 1 vezes um termo positivo. O que difere uma da outra? É o sinal do primeiro termo. Se o sinal do primeiro termo for negativo, usa o primeiro caso. Se o sinal do primeiro termo for positivo, usa o segundo caso. Mas sempre a gente consegue escrever desse jeito. Uma coisa interessante é que, por exemplo, essas duas séries são séries alternadas. Ó. Essa primeira é 1 menos 1 meio, mais 1 terço, menos 1 quarto, e assim sucessivamente. A outra do mesmo jeito, só que com a raiz. Essas são séries alternadas. Tá? Uma coisa interessante é porque as séries alternadas elas têm um critério muito fácil de decisão, se ela é convergente ou não. Vamos ver o teste. É um teste devido a Leibniz, né? O teste de Leibniz. A gente vai fazer o quê? A gente vai olhar primeiro se só a parte positiva é decrescente. Depois, se o limite do termo geral é zero. Se essas duas coisas forem satisfeitas, a série converge certamente, tá? Então, nós vamos olhar só duas coisas. O termo geral, a sequência do termo geral, só a parte positiva, tá? Esquece aquele menos 1 elevado a n. Vai olhar se é decrescente, ok. Depois vai olhar se o limite é zero. Se o limite for zero e ela é decrescente, acabou, a série converge. Então, vamos ver um exemplo. Essa aqui, que é a harmônica, só que é alternada, ela vai convergir. Por quê? Porque se você olhar só para o 1 sobre n, de fato, ó, um é maior que um terço, é maior que um meio, perdão, que é maior que um terço e sucessivamente. E mais, se você olhar para o limite, é zero. Satisfaz os dois critérios de Leibniz. Isso significa que a série converge. Olha que legal. A série harmônica não converge, mas se eu alternar ela, ela converge. Tá? Outro exemplo, que do mesmo jeito segue. Ela é dos termos são decrescentes, a gente está desconsiderando a parte que alterna, e o limite do termo geral vai para zero. Novamente, o critério de Leibniz me diz que essa série converge. Gente, eu não sei somar, mas eu sei que converge, tá? Convergência absoluta. O que seria a convergência absoluta? É se a série converge em módulo, ou seja, em valor absoluto. A gente diz que uma série converge absolutamente se ela converge em módulo. Tá? Isso é a definição do que é uma série absolutamente convergente, ou de uma convergência absoluta. Tá? Por exemplo, essa série
ela é absolutamente convergente. Porque quem seria ela dentro do módulo? Seria essa daqui, que eu estou setando, e a gente já viu que ela converge, tá? Então, essa seria, ela converge absolutamente, tá? E ela também converge pelo critério de Leibniz, tá? É a sequência dos termos gerais é decrescente e o seu limite vai para zero. Tá? Tem um teorema bem interessante que diz assim, olha, se você tem uma série que converge absolutamente, então a série sem o módulo converge, tá? Não é difícil ver esse fato, tá? Basta você fazer uma comparação bem simples. Olha, o AN está entre os módulos, o módulo positivo e o módulo negativo. Então, eu posso somar o módulo de AN dos três lados da desigualdade e ficar com essa expressão, tá? Como ela converge absolutamente, essa série que está ao meio, que eu vou circular de verde, vai ficar desse jeito, ó, ela está entre o zero e uma série que converge. Então, pelo critério da comparação, essa série aqui, que eu estou setando, ela tem que convergir. Só que eu sei que essa série aqui, ó, que eu estou setando agora, que é o somatório do módulo de AN, converge também. Então, a série com ela negativa também tem que convergir, que eu posso multiplicar por menos 1. Então, eu tenho duas séries que convergem. Ó, eu vou circular duas séries importantes que convergem. Vou circular de laranja. Essa série aqui converge e essa daqui também converge. Se as duas convergem, eu posso somar. E essa soma vai ser convergente. Ou seja, somando as duas dá isso, eu posso cancelar os módulos e eu fico só com isso. Ou seja, essa série aqui converge. Tá? Então, é bem interessante. É um critério importante. Tá? A recíproca desse fato não é verdadeira. Por quê? Porque o que é que diz o fato passado? Se uma série converge absolutamente, então ela converge. A volta. Se uma série converge, então ela converge absolutamente. Essa volta não vale. Por quê? Porque se você pegar a alternada da harmônica, a alternada da harmônica converge. A gente acabou de ver. Por quê? Porque o termo geral é decrescente, a sequência dos termos gerais é decrescente e vai para zero. Por Leibniz, essa série converge. Só que em modo ela fica harmônica. Tá? E a harmônica a gente já viu também que diverge. Então, cuidado. Se uma série converge absolutamente, ela converge condicionalmente, que é sem um módulo. Já o contrário, não serve. Tá? Se ela converge, não quer dizer que ela converge absolutamente. Tá? Então, quando uma série converge e não converge absolutamente, a gente diz que ela converge condicionalmente. Tá? Ela só converge alternadamente, ela não converge em módulo. Tá? Observe que é muita informação. Só a prática, a leitura, vai fazer com que você fique todas essas ideias. Um teste bem interessante, tá? E a gente está caminhando para o final da aula, é o teste da razão. Tá? O teste da razão diz o quê? Olha, eu vou olhar para o termo geral, tá? E vou fazer a seguinte razão. AN mais 1 sobre AN. E vou olhar para o limite dessa razão. Tá? Em módulo. Não esqueça de botar um módulo. Fiz um módulo desse limite, que é a razão de AN mais 1 por AN. E encontrei um valor Q. Três coisas podem acontecer com Q. Ou Q é menor do que 1. Se o Q der menor do que 1, a gente diz que a série converge absolutamente. O Q pode ser maior do que 1. Se o Q for maior do que 1, a série diverge. E se o Q for igual a 1, a gente não pode dizer nada. Então, observe que esse critério, que é o teste da razão, ele pode ser conclusivo. Tá? Pode acontecer de você aplicar o teste e ainda assim não ter resposta nenhuma. Tá? Então, vamos ver com o exemplo. Olha esse exemplo. Essa série, ela converge absolutamente. Por quê? Se você fizer aquele limite, que é o AN mais 1, por o AN, você vai encontrar como resposta dessa razão, tá? O limite de 1 sobre n mais 1. E isso dá zero.
0 é menor do que 1. Tá? Então, como deu menor do que 1 o limite, caiu no primeiro item do critério. A série é convergente, ela converge absolutamente. Essa série aqui, ela diverge. Por quê? Porque se você fizer o teste da razão, estou fazendo o AN mais 1 dividido pelo AN. Tá? Observe que aqui está o inverso do AN. Eu estou multiplicando por o inverso do AN. É a mesma coisa de dividir pelo AN. Quando eu simplifico essas expressões, eu fico com isso. Passando o limite, como tem um 2 multiplicando, vai dar 2. E 2 é maior do que 1. Ou seja, essa série, ela diverge. Tá? Ela diverge. Você poderia usar outro critério. Olha, esse limite aqui, ele nem vai para 0, gente. Mas eu usei o teste da razão. Já essas séries aqui, gente, a n mais 1 e a 1 sobre n ao quadrado, a harmônica e a 1 sobre n ao quadrado, a gente sabe, por exemplo, que essa aqui diverge e essa daqui converge. A gente sabe disso. Por quê? Porque são p-séries. A série harmônica a gente já sabe que diverge por ser p-série, porque a gente mostrou na mão. E a 1 sobre n ao quadrado a gente sabe que converge pelo teste da integral. Ela é uma p-série com p igual a 2. Tá? Só que se você fizer o teste da razão aqui, vou fazer na primeira. É 1 sobre n mais 1 dividido por 1 sobre n. Ou seja, é o limite de n dividido por n mais 1. Isso aqui dá 1. É inconclusivo. A série divergiu, deu 1. Se eu fizer com outro, com n ao quadrado, o que é que muda? Fica n mais 1 ao quadrado, n ao quadrado. Fica assim, ó, o limite. Dá 1 também. Então, eu tenho duas razões. Uma que converge deu 1, uma que diverge deu 1. O que é que isso diz? Que tanto pode convergir como pode divergir. Ou seja, não dá para saber. Tá? Então, fica inconclusivo o teste. O teste da raiz, ele tem a mesma ideia do teste da razão, assim, a mesma aplicabilidade. Então, suponha que a n é um número real, dessa vez, estou pedindo real. Você vai olhar para o limite da raiz nésima do módulo de AN. Esse limite vai dar um Q, tá? Se o Q for menor do que 1, a série converge absolutamente. Se o Q for maior do que 1, a série diverge. Se o Q for igual a 1, a gente não pode concluir nada. Aí a pergunta que não quer calar, professor, e quando eu sei qual teste usar? O teste da raiz a gente usa quase sempre quando você tem algum expoente n no termo geral, para cancelar o n do termo geral com o raiz nésima. Quando não tem nenhum expoente n, a gente tenta usar o da razão mesmo. Tá? Mas, na dúvida, eu tento todos, tento da integral, tento o teste da razão, tento o teste da raiz, ver qual é o que vai caber no seu orçamento. Tá? Você vai tentando. Então, vamos ver um exemplo. Verifique se essa série é convergente. Ó. N ao quadrado dividido por 2 elevado a n. Olha esses 2 elevado a n me sugerindo que eu use o teste da raiz. Então, olha, vou usar o teste da raiz. Eu não botei o módulo, gente, porque os dois são positivos sempre. Tanto n ao quadrado quanto 2 elevado a n. Então, não vou botar o módulo porque eu já sei que vai dar positivo. Quando eu passo a raiz nésima, embaixo fica 2, então já vou tirar 1 meio fora do limite, fica 1 meio do limite da raiz nésima de n ao quadrado. Esse limite de raiz nésima de n a gente conhece, é 1, tá? É um limite famoso. O limite da raiz nésima de n é 1, tá? Vamos guardar isso pra gente que é famoso. Então, n ao quadrado dentro de um n ao quadrado. Mas eu poderia fazer, já que esse é 1, esse aqui, que é o n ao quadrado, é esse, ó. Dá 1 vezes 1, que é 1 também. Tá? Então, por causa disso, esse limite aqui é 1 vezes 1 meio dá 1 meio. 1 meio é menor do que 1. Pelo critério, a série converge. Então, olha que interessante. Tá? Então, eu espero que vocês tenham conseguido compreender
Eu sei que é muita coisa para abordar em pouco tempo, mas as dúvidas que vocês venham a ter, a gente pode tirar nas nossas aulas ao vivo. Vocês só precisam me convocar, né, que eu estarei presente para tentar explicar um pouco mais ou um pouco melhor o que vocês precisarem, tá? Então, me despeço por aqui e a gente se vê na próxima aula, que vai ser a última, tá? Nós vamos falar sobre série de potência e série de Taylor, tentar mostrar um pouco como as séries e as funções elas se conversam, tá? Então, até breve. Um abraço a